Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Glauber, eu sou médico do trabalho e eu invisto desde 2019. E no vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante e do cotidiano de todas as famílias brasileiras: apartamento. Comprar ou morar de aluguel. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá. Eu vou contar da minha experiência. Eu moro de aluguel desde que eu saí de casa. Então, para quem não sabe, eu saí de casa em 2014, fui morar sozinho e desde então eu moro de aluguel. Pessoal, as vantagens de se morar de aluguel. Primeira coisa, você não imobiliza o seu patrimônio. Então, se você mora de aluguel, você consegue, né, juntar um dinheiro ali para que você consiga investir esse dinheiro e esse dinheiro não fica imobilizado em um único imóvel, todo o seu dinheiro concentrado em um único ativo. Então, o primeiro motivo é liquidez nos seus investimentos. E hoje, pessoal, a Selic rendendo 14% ao ano. Se você deixar o seu dinheiro imobilizado, você pode perder toda essa rentabilidade que o Tesouro Selic, um CDB 100% CDI, proporciona atualmente. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, R$ 300.000. Se vocês investirem no Tesouro Selic ou no CDB 100% CDI, atualmente vocês conseguem tirar líquido mais ou menos uns R$ 2.500. Então, se você morar num apartamento, por exemplo, de R$ 300.000, investir esse dinheiro e pegar esse investimento, uma parte ou a totalidade que seja, você consegue pagar esse aluguel e muitas vezes acaba até sobrando um dinheiro para você reaportar e continuar investindo. Então, primeiro motivo, como eu falei, imobilização de capital. O segundo motivo, pessoal, no meu caso, que me faz morar de aluguel ainda, é porque eu não quero me imobilizar geograficamente. Então, eu, como não tenho um emprego que com certeza vai me garantir que eu vou ficar ali pro resto da minha vida, como, por exemplo, pessoas que têm um concurso público, não pretendem abrir mão desse concurso público, essas pessoas, elas conseguem ali se mobilizar, comprar um apartamento, ficar em um local fixo, sem grandes problemas. Mas no meu caso, como eu não tenho um emprego fixo, garantido para o resto da minha vida, porque atualmente eu trabalho como médico do trabalho, mas eu sou o vínculo CLT. Então, por mais que seja um vínculo CLT que tenha uma certa estabilidade, eu ainda entendo que não é um emprego que está 100% garantido para o resto da minha vida, diferente de um concurso público, por exemplo. Então, não quero me imobilizar geograficamente. Aqui na cidade de São Paulo, por que eu trago esse exemplo? Nós temos a questão do trânsito. Então, vamos supor que você compra um apartamento lá na Zona Norte, e aí você se mobiliza geograficamente ali. Se você consegue uma vaga de emprego na Zona Sul, você tem que cruzar toda São Paulo, demora 2 horas e meia, dependendo do trânsito ali, nos horários de pico, você não sai do lugar, e aí você fica imobilizado geograficamente, fica muito restrito a questão de novos vínculos de trabalho, se limita muito na região. Então, eu, por exemplo, já morei no centro, já morei na Zona Oeste, já morei na Zona Sul. Então, pessoal, esse fato de você se imobilizar é um fato que não me agrada, então, por enquanto, eu ainda prefiro morar de aluguel. Outro motivo, pessoal, como eu sou muito novo, não tenho filhos, não sou casado, a minha vida ela ainda está muito dinâmica. Então eu posso, eventualmente, daqui 2, 3 anos, me casar, ter um filho, ter 2 filhos, ter 3 filhos. Eu não sei como vai ser minha vida daqui 10 anos, por exemplo. Então, vamos supor que eu vou lá, compro um apartamento, me imobilizo, coloco o meu patrimônio todo no apartamento, ou a maior parte do meu patrimônio num apartamento, de um quarto só, e ali 2, 3 anos eu tenho um filho, eu me caso, eu preciso de mais de um quarto, eu mudo meu pensamento, eu quero morar no campo, começo a fazer home office, decido mudar para o interior. Então, essa questão da minha vida estar muito estável, sem saber exatamente, né, se eu vou ter filho, se eu vou casar, é uma coisa também que me faz pensar muito no aluguel atualmente. E aí você pensa, eu posso comprar para deixar de aluguel. Tudo bem, é um ponto. Entretanto, a gente sabe que tem a questão dos inquilinos. Muitas vezes, né, esse apartamento, esse imóvel pode ficar com um período de vacância elevado, alguns meses, por exemplo, ou até mesmo anos, sem encontrar uma pessoa que esteja disposta a pagar aquele aluguel. E aqui na cidade de São Paulo tem um problema maior, que é a questão do condomínio.
Então, muitas vezes o aluguel é 3 mil reais, mas o condomínio é 2 mil reais. Então, muitas vezes o condomínio aumenta muito, você fica ali sem conseguir o inquilino por conta desse condomínio muito elevado. Então, inquilino, de certa forma, é uma dor de cabeça. Eu não vejo totalmente aluguel como uma renda exclusivamente passiva. Você tem que administrar esse inquilino ou esses inquilinos, se você tiver mais de um apartamento. Tem que fazer reforma, tem que ficar de cima com relação à manutenção do apartamento. Eventualmente, se dá um problema, alguma questão hidráulica, elétrica, você pode ser acionado, ter que ir lá resolver. Então, não vejo o aluguel como uma renda 100% passiva. Você tem que estar gerenciando, tem que estar em cima. Se a pessoa sai, você precisa procurar outra, precisa negociar, mostrar o imóvel ou terceirizar isso, né? Eventualmente ter uma despesa, um investimento com mais um investimento para arrumar outro inquilino. Enfim, questões jurídicas também, se o inquilino não paga, você precisa estar atrás de resolver as situações de forma jurídica. Então, imóvel para aluguel, imóvel para colocar para alugar, neste momento, não é uma questão que eu penso neste momento. Outra situação, pessoal, eu não tenho conhecimento, não busquei esse tipo de conhecimento para saber se aquele imóvel, naquela região, daquela construtora, é um imóvel que é de segurança, é uma construtora de segurança, que é uma construtora que vai colocar um material de qualidade, que é um imóvel que não vai me dar problema, não vai me dar dor de cabeça, não vai me dar um risco jurídico. Então, se eu compro na planta, muitas vezes a construtora pode eventualmente atrasar, ter um problema de obra, muitas vezes nem entregar o imóvel, a gente sabe que isso acontece. Então, é sempre importante pesquisar sobre a construtora, pesquisar sobre o imóvel que você vai comprar, a região que você vai comprar. Então tem que ter um conhecimento. Questão da documentação também, tem uma despesa. Depois, se você for imobiliar esse imóvel, tem as despesas com os móveis, os armários embutidos. Questão de arquiteto, muitas vezes você tem que gastar com arquiteto. Tem todo o investimento, além de somente o apartamento. Então é um ponto que eu não tenho conhecimento aprofundado para fazer. Então eu prefiro atualmente deixar o meu dinheiro numa área que eu conheço mais, que são os investimentos, a renda fixa, a renda variável, ações brasileiras, receber dividendos, investir em um Tesouro Selic, fazer uma marcação a mercado, até mesmo as opções, fazer um dividendo sintético com opções, que é uma coisa que eu gosto de fazer também recorrentemente todos os meses. Eu conheço mais esse tipo de investimento. Então, neste momento, eu prefiro não me aventurar em comprar um apartamento. Então, por isso, nesse momento, todos esses motivos, eu ainda permaneço morando de aluguel. Eu pego parte dos meus investimentos da rentabilidade, pago no aluguel tranquilamente, mas eu tenho a certeza de que eu estou colocando meu dinheiro numa coisa, num investimento que eu tenho conhecimento pleno e sei o risco que eu estou correndo. Vou dar o exemplo aqui do apartamento que eu moro de aluguel. Pessoal, é um apartamento que eu moro, ele é novo, sou o primeiro morador, mas com o tempo eu fui percebendo que se eu tivesse comprado nesse apartamento, não seria algo que me agradaria, por exemplo. Aqui, o elevador, nós temos 3 elevadores. Sempre está dando problema. A questão do pet para cachorro, eventualmente, está tendo problema com relação à manutenção. Então, o ambiente ali não está ficando legal, o pessoal não está tendo a manutenção adequada. A academia também, as questões dos aparelhos, foram muito poucos aparelhos que eles colocaram aqui no prédio. Então, é uma academia pequena que não me agrada. Até mesmo a questão dos moradores. Muitas vezes eu vejo assim que talvez não é um ambiente que eu me sinto tão confortável, que é um ambiente que eu gostei assim das vizinhanças. Então, tem todas essa série de elementos, fora a parte estrutural aqui do apartamento, tem algumas questões que também não me agradam. Por exemplo, o banheiro. É um banheiro que não me agrada. Com o tempo eu fui vendo isso, principalmente a questão de sujidade, de mofo. Então eu percebi que essa estrutura, essa ventilação desse apartamento é uma estrutura que não me agradaria para comprar. Para aluguel, por enquanto, tá legal, mas talvez se eu tivesse comprado esse apartamento na planta, eu teria muitas surpresas negativas e talvez não teria valido o investimento para morar e até mesmo colocar para aluguel para terceiros. Além disso, pessoal, a Selic atualmente em 14% deixa o custo do empréstimo muito alto, muito elevado. Então, se você for fazer um financiamento de imóvel,
você muitas vezes pode pagar o dobro daquele valor daquele imóvel inicial. E as parcelas muito altas, a taxa de financiamento muito elevada. Então, tem as taxas embutidas, além do valor do financiamento, que vocês precisam levar em conta. Então, muitas vezes, se for para financiar, na grande maioria das vezes, na minha opinião, não vai valer a pena. Quando que, na minha opinião, pode ser que vale a pena? Se você consegue uma ótima taxa de financiamento, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida. Então, se você tem uma renda inferior ali que consegue entrar numa porcentagem de financiamento excelente, que está abaixo da inflação, que está abaixo da taxa Selic, por exemplo, 6%, 7% de taxa ao ano, aí sim, por exemplo, pode valer a pena você comprar um apartamento financiado utilizando Minha Casa Minha Vida, ou se é o seu primeiro imóvel, você tem um FGTS muito grande e consegue pagar grande parte desse apartamento, aí pode ser, pensando ali, que vale a pena sim, pensando numa amortização e que tá. Mas tem que estudar, tem que saber exatamente onde você vai colocar o seu dinheiro, pensar na questão da imobilização do seu patrimônio. Outra situação que talvez faria eu pensar em comprar um imóvel, caso eu venha me aprofundar mais, estudar mais, conhecer mais, ir atrás, seria a questão, por exemplo, de leilão de imóveis. Então, comprar um imóvel num preço muito abaixo, claro que tem todas as questões jurídicas envolvidas, mas se eu entendesse mais desse assunto, se eu fosse atrás, se eu tivesse apoio de um advogado, talvez comprar um imóvel, uma ótima oportunidade num leilão de imóveis, pode ser sim, no futuro, uma oportunidade para eu adquirir o meu imóvel. Então, por isso eu tenho meu dinheiro, uma parte grande dele com liquidez, investido na renda fixa, para ter uma rentabilidade, ganhar da inflação, mas também ficar de olho em novas oportunidades. Se eventualmente amanhã ou depois aparecer realmente uma oportunidade muito boa, por um preço muito descontado, pessoa que está desesperada para vender, um leilão muito importante, um leilão muito interessante, que eu conseguisse comprar um apartamento com muito desconto e eu conhecesse aquele tipo de investimento que eu estou fazendo, a segurança que eu vou ter jurídica, talvez ali realmente vale a pena comprar imóvel, mas neste momento, por todos esses fatores, por querer ter uma liberdade geográfica, principalmente, por não saber como que vai ser minha vida daqui 2, 3 anos, se eu vou ter carro, se eu vou precisar de uma vaga de garagem, vai ser 2, eu vou querer um quarto, se eu vou querer 2, se eu daqui a pouco eu posso querer mudar de São Paulo, querer me mudar do Brasil, enfim. É impossibilidades, ainda estou muito novo, então, por isso, eu, por enquanto, não penso em comprar imóveis e estou tranquilo com essa decisão. Eu tenho outros investimentos que eu fiz, por exemplo, plantação de café, eu sempre trago aqui, já fiz a plantação de café, então, antes de comprar um apartamento e mobilizar meu patrimônio e fazer uma plantação de café, eu preferi fazer essa plantação de café e hoje já me dá uma rentabilidade a mais, além do meu salário, é uma fonte de renda a mais que eu tenho, e talvez se eu tivesse mobilizado meu dinheiro no apartamento, eu não conseguiria ter feito esse investimento, não conseguiria pegar essa rentabilidade boa que ainda está muito boa na renda fixa, com a taxa Selic atualmente em 14%, já esteve acima de 14%. Então é pôr na balança, é principalmente entender e saber o que você está fazendo. E eu vejo também não se alavancar em financiamentos com taxas abusivas e também não entrar numa fria sem saber onde você está entrando. Sem saber quando que vai ser esse apartamento, se a construtora é de confiança, entender a questão toda da documentação, se você for comprar de terceiros. Então é sempre saber muito bem o que você está fazendo e não concentrar o seu patrimônio em um único investimento, não mobilizar o seu dinheiro todo em um único ativo, tá bom? Que nesse caso aqui, muitas vezes, pode ser até mesmo um passivo, um apartamento ali, então pode dar muito mais despesa do que de fato uma rentabilidade. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário aqui embaixo, vou responder todos os comentários e isso me motiva a fazer mais vídeos e me motiva a crescer aqui o canal e divulgar esse canal para mais pessoas, para ajudar mais pessoas a sair das dívidas, a despoder tudo, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.